Boa noite, pessoal, tudo bem? Gente, bem-vindos a mais uma edição, a mais um capítulo desse projeto da nossa juventude que nós chamamos de Café com Palavra, né? E assim, eu sei que a grande maioria de nós somos da juventude dessa igreja, mas eu preciso fazer aquilo que a gente sempre faz no início de todo Café com Palavra, que é explicar um pouquinho o que é isso, porque se por acaso houverem visitantes aqui, vocês vão se situar. O Café com Palavra é uma das vertentes, um dos braços da nossa juventude, que visa abordar alguns assuntos que ficam difíceis de serem abordados nos cultos, nas pregações. Então, a gente acaba trazendo à tona alguns temas que são de interesse da juventude, de interesse da igreja, para trabalhar aqui. E a gente sempre convida uma pessoa que seja especialista nesse tema para trazer contribuições para nós. Primeiro bloco, a gente tenta destrinchar, tenta conceitualizar o tema, e no segundo bloco, a gente abre para que vocês possam tirar dúvidas, fazer perguntas e tudo mais. E hoje, nós vamos contar com a participação do pastor missionário Thomas Litz, que é coordenador também do Seminário Teológico da Missão Juvep. E eu gostaria já de pedir para que o pastor venha e ocupe a poltrona aqui ao meu lado, porque hoje nós vamos falar sobre educação transformadora. O que é isso? Para que serve? Por que a gente tem que se preocupar com esse tema? Então, pastor, muito bem-vindo. Para nós é uma grande honra e a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui hoje. E eu gostaria que você se apresentasse melhor para nós e falasse um pouquinho sobre o tema que nós vamos abordar hoje. Muito bom estar com vocês aqui. Primeira vez agora no espaço novo. Conhecia bem o outro espaço, né? Bem, você já falou meu nome, é Thomas, casado com Maíra, casamento intercultural. Tenho um pai brasileiro, uma mãe alemã, uma esposa italiana, filhos com 3 nacionalidades cada, criado no Paraguai no meio dos índios. Pronto, a salada completa, né? E isso marca a minha vida, com certeza. Sou advogado de profissão, minha primeira carreira, fiz Direito na USP, depois fiz mestrado na Alemanha em Direito Empresarial, depois Deus mudou a minha vida, e eu estudei então Teologia na Alemanha, fiz mestrado na Alemanha e estou terminando agora o doutorado. Muito bom, e hoje você está coordenando lá o Seminário Teológico da Missão Juvep, né? Isso, sou diretor lá do seminário desde 2015. Em 2015 assumi o Centro Preparo Missionário e agora em 2019 nós fizemos a fusão, a integração do seminário junto com o Centro Preparo Missionário, e eu estou à frente agora da Escola Unificada, né? Que é justamente a preocupação de unir teologia e missões, de não ter essas abordagens isoladas. Para nós não faz sentido termos essa dicotomia entre teologia e missões, e esse foi o motivo também da integração do seminário. E também, um pouco, por causa do tema que nós vamos estudar aqui, a preocupação de refletir sobre a educação teológica nos dias de hoje, né? E qual a relevância dela. Hoje, no mundo todo, se pergunta para que serve a educação teológica. Ela ainda tem algum valor? Ainda precisa de seminário? Será que a igreja local não poderia oferecer tudo que um seminário oferece? Então, essa é uma preocupação, uma discussão que hoje acontece ao redor do mundo, e também para dar respostas em relação a isso. Muito bom, pastor. Gente, esse é o contato para vocês mandarem as perguntas, tá? Ao longo da nossa programação, a gente vai ler essas perguntas. E eu queria começar fazendo uma pergunta conceitual mesmo. O que é
educação transformadora, para que ela serve? Explica para a gente. Eu tenho, talvez, dar uma introdução um pouquinho maior para vocês se situarem, aí vocês vão entender bem qual que é o propósito nós estamos falando do meu doutorado aqui, que eu estou escrevendo, tá? Então, ainda é um processo em andamento, mas transformação, esse termo, transformação, já é um termo bastante antigo na discussão teológica, e normalmente é aplicado à transformação que acontece na vida de uma pessoa quando essa pessoa tem um encontro com Cristo, quando Deus puxa ela para si e há uma transformação de vida, né? Normalmente o versículo, um dos mais emblemáticos, seria Efésios 4, 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, dependendo da tradução, transformados do modo de pensar, tá? Então, essa transformação do velho homem para o novo homem, de uma vida nas trevas para uma vida na luz, essa é uma discussão bem teológica, né? E nós usamos essa terminologia da transformação. Em anos mais recentes, começou-se a perguntar como que nós podemos olhar agora sob uma perspectiva humana essa transformação acontecendo, tá? E aqui agora é minha veia de missiólogo. Os missiólogos têm muito essa veia de buscar outras fontes do conhecimento humano para categorizar cultura, cosmovisão e outros temas, né? Então, em anos mais recentes, se começou então a estudar, sob o ponto de vista da antropologia cultural, como que transformação cultural acontece. E isso foi na missiologia aplicado quando, por exemplo, alguém de uma tribo indígena que nunca ouviu falar do Evangelho, quando ela tem um contato com o Evangelho, a conversão no Senhor Jesus Cristo e a transformação acontece nele, a transformação de Deus na vida dele, quais são os mecanismos ou os passos antropológicos que eu posso ver essa transformação na vida da pessoa. Isso já é um estudo mais antigo, da década de 70 em diante, começou a se pensar sobre isso. Até trouxe um livro, uma pessoa bastante conhecida, Paul Hiebert. Ele escreveu esse livro, que é considerado o livro de maturidade dele, Transformando Cosmovisões. E ele justamente vai dizer uma análise antropológica de como as pessoas mudam. E ele tira muitas conclusões para nós cristãos. Se antropologicamente transformação acontece dessa forma, e nós não estamos negando que é um processo de Deus na vida da pessoa, mas eu consigo observar antropologicamente na vida dela como que acontece transformação. Então, Paul Hiebert, ele vai usar os modelos de cultura e vai demonstrar que essa transformação de Deus na nossa vida, ela passa por várias camadas, por fases, até chegar no cerne da nossa vida, que ele denomina de cosmovisão. Então, ela passa por uma transformação cognitiva, por uma cosmovisão afetiva, para chegar numa transformação valorativa, e aí a mudança da cosmovisão.
Parece agora muito técnico, mas se a gente vamos tornar isso mais prático na nossa vida, no dia a dia. Quando nós tivemos o encontro com Cristo, e agora independente de qual linha teológica você segue, se isso é um processo unicamente de Deus na vida do homem, como nós acreditamos na teologia reformada, ou se de alguma forma há um processo humano junto aqui, como seria na teologia arminiana, mas quando nós lembramos como foi esse processo de transformação na nossa vida, ele passou por essas várias camadas do nosso ser. Primeiro, mais cognitivo, para que depois os nossos sentimentos, a nossa afetividade em relação àquele assunto mudasse. Por fim, os nossos valores, e aí uma transformação de pensamento completo. Bem, isso já é bastante conhecido, pelo menos no meio missiológico. A partir desse estudo de Hibbert, começou a se pensar também em processos de transformação coletivos. Então, por exemplo, como que comunidades inteiras podem ser transformadas pelo Evangelho, sem negar que a conversão é algo pessoal de Deus na vida da pessoa, mas como que vai ser esse reflexo coletivo? E aí nós temos toda a linha de pesquisa da transformação comunitária, ou alguns preferem um termo mais desenvolvimentista, que eu não gosto tanto, que seria desenvolvimento comunitário cristão. Nós temos também esse ramo da pesquisa já bastante posto, tem muita literatura sobre isso. Bem, a minha proposta agora é nós olharmos o processo de transformação na vida de um cristão sob o ponto de vista pedagógico. Quais são os passos, sob o ponto de vista pedagógico, que transformação acontece, e como nós podemos ou devemos criar um ambiente que favoreça esse processo de transformação, por exemplo, num seminário teológico. Tá? Então, eu dei toda essa volta para chegar nesse tema da educação transformadora. Então, a ideia é refletir sob o ponto de vista pedagógico, e aqui também utilizando principalmente metodologias didáticas, de como eu posso criar um ambiente humano, não esquecer que é um processo de Deus na vida das pessoas, mas como eu posso criar um ambiente que favoreça processos de transformação na vida das pessoas. Bem, isso seria de forma bem simplificada. E aí agora entraríamos na teoria propriamente, né? Muito bom, pastor. Enquanto você estava falando, você explicou que a educação transformadora ela afeta vários níveis, né? O nível cognitivo, o nível afetivo e o nível comportamental, né? Dá para a gente aplicar a educação transformadora, que pelo que eu entendi é algo bem holístico, né? Mexe em várias esferas da alma ou da psique humana. Dá para a gente aplicar a educação transformadora em contextos não eclesiásticos, ou é algo que diz respeito ao contexto eclesiástico, ao contexto teológico? A teoria da educação transformadora, ela, assim como a antropologia cultural, que eu falei antes, ela não é cristã, ela é uma ciência humana, né, que foi utilizada para compreendermos certos mecanismos humanos nossos.
Da mesma forma, a educação transformadora, ela não nasceu no ambiente cristão eclesiástico, e sim, ele nasceu no contexto de educação de adultos, tá? Na andragogia, e a pessoa que iniciou essa reflexão é um norte-americano, Metzgerhoff, é o nome dele. Ele, na década de 70, ele não é cristão, a esposa dele retornou ao seminário, a uma faculdade, fez uma faculdade, já adulta, já depois de criar os filhos. E ele, como pedagogo, acompanhou os processos de mudança, de reflexão, de autocrítica, de crescimento da sua esposa. E a partir dali nasceu, então, esse ramo da pedagogia, conhecido como educação transformadora. Agora, veja bem, e aqui eu acho que é um ponto muito importante. Até que ponto nós podemos usar ciência humana dentro de uma igreja? Acho que é uma reflexão importante que nós temos que fazer. Nós estamos falando aqui de um processo de transformação de Deus na nossa vida, né? Até que ponto eu posso usar agora conhecimentos de outras áreas de ciências humanas? E eu entendo que nós fazemos isso constantemente. Nós usamos oratória na igreja, nós usamos música, nós usamos sociologia, né? O movimento de crescimento de igrejas nasceu a partir de Donald McGavran, que era um sociólogo, né? Que analisou quais são os requisitos para que uma igreja crescesse, sob o ponto de vista sociológico, né? Nós utilizamos especialistas em som, nós usamos pessoas do marketing, nós usamos as várias áreas do conhecimento humano, administração de empresa, dentro de uma igreja também, contadores, né? Então, a questão não é se utilizamos ou não ciências humanas também no nosso contexto cristão, e sim, se essa ciência humana passa pelo crivo de uma cosmovisão cristã. Então, mesmo essa ciência humana precisa ser, e agora eu vou usar o termo, transformada pelo Evangelho para podermos usá-la, né? E é justamente esse processo de cristianização da teoria da educação transformadora que eu estou fazendo, ou propondo, tentando fazer nesse estudo. Então, vem de um outro contexto, mas nos últimos 10 anos nós temos alguns especialistas ao redor do mundo que estão tentando utilizar esta teoria explicitamente, especificamente na educação teológica. Então, não estou sozinho nesse barco, tem outras pessoas que estão trabalhando nesse sentido, não no Brasil, não conheço ninguém no Brasil, mas em contextos, no Líbano existe um seminário teológico muito conhecido, que é o Seminário Teológico Batista Árabe, em Beirute. Ele já trabalha de forma bem específica. Existe nos Estados Unidos também algumas tentativas, e na Europa. Talvez a gente entender um pouquinho o que a educação transformadora diz agora, né? De forma bem específica, ela diz, isso agora não é fé cristã, isso é teoria pedagógica que eu vou falar, ou andragógica no caso. Ela fala que toda mudança mais drástica, mais profunda na nossa vida, qualquer mudança mais profunda na nossa vida, ela acontece por meio, e aí eu vou usar o termo técnico, de um dilema desorientador.
Em outros termos, para haver mudança na nossa vida tem que ter crise. Se não tiver crise, não tem mudança. Você tem que ser chacoalhado nos teus conceitos, nos teus sentimentos, na sua maneira de explicar o mundo, né? Então, o dilema desorientador, ele é o iniciador de processos transformacionais na nossa vida. Então, eles bebem aqui muito da teoria construtivista, e a gente pode criticar ela, né? Quem conhece sabe também dos problemas que ela tem, mas eles entendem que todos nós temos uma maneira de explicar o mundo. Nós construímos frame of reference, um quadro de referência, que nele nós temos formas de pensar e explicar o mundo. E enquanto esse frame of reference, esse quadro de eu explicar o mundo, não é questionado, eu não mudo, não há transformação, né? E para ele ser questionado, precisa desse dilema desorientador, como eles denominam. E a partir então dessa crise, desse dilema desorientador, ele pode ser um acontecimento na minha vida, ou pode ser também um processo, não é necessariamente algo abrupto, pode ser algo também, um processo na nossa vida. Se inicia um processo que, se bem conduzido, vai levar a mudança de valores, de atitudes e de comportamentos. E isso para nós é bastante interessante na educação teológica. Como criar esses dilemas desorientadores. E agora os estudantes lá do seminário, quem está aí, vocês tapam os ouvidos, porque a gente aplica isso direto lá com vocês, né? É como criar esses dilemas desorientadores, chacoalhar mesmo a estrutura da pessoa, a estrutura cognitiva, afetiva, valorativa, à luz da palavra de Deus, para criar esses dilemas desorientadores, e aí entrar nesse processo que para Mezirow são 10 passos, até chegar então, efetivamente, numa mudança do meu paradigma, mudança da minha cosmovisão em relação àquele assunto. É bem técnico, né? Mas, então, esse processo de 10 passos, eu até tenho ele anotado aqui, seria mais ou menos da seguinte forma. Então, primeiro, eu tenho de alguma forma, uma crise gerada em mim. Pode ser por um conhecimento novo que eu adquiro, pode ser por uma experiência de vida minha, pode ser, então, cognitivo, afetivo ou valorativo. Eu sou tão bombardeado com novos valores que, de repente, meus antigos valores, eu estou em crise com eles. E vai dizer que a gente não vive isso constantemente, né? A partir deles, então, eu entro nesse processo transformador, da educação transformadora. Eu entro num processo de autoavaliação crítica das minhas pressuposições. A gente não faz isso de forma tão estruturada, lógica, né? A gente faz isso de forma mais natural. Mas onde a gente começa agora a questionar os nossos pressupostos, aqueles frame of reference que eu tinha. Os meus pressupostos são colocados em xeque. E eu penso, qual que é mesmo o meu pressuposto? E a partir disso, eu entro num processo de reflexão crítica sobre esse pressuposto. E começo agora
a comparar este meu pressuposto com outros pressupostos que me são oferecidos. E isso não é somente um processo lógico, e aí eu acho que a gente na teologia tem que aprender muito sobre isso, e sim também é um processo afetivo e valorativo. Fé cristã nunca é somente lógica, nunca é, né? Sempre tem a dimensão afetiva, valorativa e até de cosmovisão por trás, né? Então, nunca é somente transmissão de conhecimento. E a partir, então, desse momento que eu começo a comparar com outras premissas e com a minha experiência de vida em relação às outras premissas, eu começo a buscar opções de novas premissas. Nós vivemos isso quando nós estamos neste processo. E com essas novas premissas, eu vou escolher uma delas e vou começar a fechar em cima dessa nova premissa, e eu vou buscar me aprofundar no conhecimento dessa nova premissa em todos esses níveis, cognitivo, afetivo, valorativo. Vou ganhar experiência no manuseio dessa nova premissa, até que eu tenha confiança nessa nova premissa, e com essa nova premissa eu volto para a sociedade, entre aspas, agora transformado. Isso no mundo secular. E quando eu comecei a lidar com a educação transformadora, eu pensei, gente, o mundo usa isso de forma sistemática em relação a gente. É só entrarmos nas escolas, eu tenho 3 filhos em idade escolar, isso aqui é usado de forma sistemática, né? E por isso a preocupação de refletir, será que nós não poderíamos usar isso de forma positiva dentro da educação teológica para fundamentar de forma mais sólida uma cosmovisão cristã nos nossos estudantes, e questionando aquelas premissas que não são bíblicas, mas que a gente traz conosco, e haver esse processo de transformação também no seminário. Não sei, gente, é bem técnico, não sei se vocês estão comigo aqui nessa discussão. Parece assim muito longe de nós, mas não é. A gente vive isso constantemente. Foi bom você ter terminado de responder com essa fala, porque a minha pergunta vai ser justamente aproveitando esse gancho que você deixou, que é o seguinte: pelo que você explicou, a educação transformadora ela é criada inicialmente com o ideal de educar pessoas adultas, né? Mas esse modelo, ele também pode ser aplicado, por exemplo, na educação de filhos, ele também pode ser aplicado numa escola bíblica, ele também pode ser aplicado em outros lugares que não sejam necessariamente a educação teológica. E gostaria também de complementar a pergunta, perguntando o seguinte: pelo que eu entendi, a educação transformadora, ela começa no nível intelectual e depois parte para o nível afetivo e depois para o nível valorativo, ou não existe necessariamente uma ordem que ela segue? Então, deixa eu começar com essa resposta primeiro. Não, ela pode começar no lado afetivo, ela pode começar no lado valorativo. O que acontece é que o dilema desorientador vai me afetar em algum desses níveis, né? Está sendo gravado? Não, né? Então, por exemplo, eu sou um crente firme e me apaixono por um homossexual. Eu tenho convicções cognitivas muito claras,
mas o meu lado afetivo, aqui eu tenho um dilema desorientador. Eu tenho que dar uma resposta a isso. Então, na educação transformadora, esse seria agora o dilema desorientador. E eu vou ter que, de alguma forma, agora, fazer ajustes na minha cosmovisão para responder a isso. Como que eu vou lidar com isso? Então, aqui seria seria afetivo. Eu poderia estar também na universidade com um professor muito bom, que ele me vende a ideia de que a forma do marxismo cultural de explicar o mundo é superior à forma cristã de explicar o mundo. E ele me convence. Aquilo me deixa sem chão, seria o meu dilema desorientador, só que agora num nível cognitivo. E da mesma forma poderia ser no valorativo, tá? No valorativo seria, por exemplo, eu sou empresário, muito firme nas minhas convicções éticas cristãs, mas para que um determinado negócio, nós tivemos essa semana, Anderson estava lá, nós tivemos um curso sobre empreendedorismo missional lá, né? E a gente estava trabalhando justamente sobre como cristãos podem usar empreendimentos para projetos missionários. E aí surgiu um empresário em Goiânia que há 20 anos está com um projeto de loteamento e ele não consegue avançar porque eles exigem propina. E aí seria valorativo aqui. Puxa vida, eu estou desenvolvendo um projeto para financiar outros projetos do reino de Deus, positivo, um valor positivo, e eu preciso pagar uma propina, talvez nem tão alta, para que esse projeto pudesse avançar. E aí, é o meu dilema desorientador, valorativo. Será que os fins não justificam os meios? Então, em qualquer dessas áreas da minha vida, eu posso passar por dilema desorientador. Como usar isso para não adultos? Bem, nós estamos falando de andragogia. Na educação de adultos, sempre eu parto do pressuposto que eu tenho alguém com quem eu estou lidando que já está formado. Ele tem já suas convicções, sua experiência de vida, e ele pode dialogar comigo sobre um assunto. Uma criança pequena já é um pouco diferente. Eu estou formando ela, é muito mais formador do que transformador, né? Então, eu teria muito cuidado com crianças em fase de formação, de usar qualquer método da andragogia, tá? Nem Paulo Freire, nem Habermas, nem Kohl, nem construtivismo. Eu teria muito cuidado, porque é formativo, tá? Então, aqui é uma reflexão realmente de pessoas adultas, que já vêm com conceitos formados, com experiências de vida formada. Mas aí sim, se eu lido com pessoas adultas, jovens, adolescentes já quase jovens, na pregação, assim por diante, eu posso aplicar estes conceitos, sim, dentro da minha igreja, dentro de uma classe de EBD e assim por diante. Como? Vai ser a pergunta. Como fazer isso? Na nossa educação, eu estou com medo de estar sendo muito técnico, por favor, se vocês me param, se não está. Mas, normalmente, nós aprendemos a pensar de forma... primeiro, eu recebo conceitos prontos. Na escola, você sempre aprendeu assim. Você recebe o conceito,
Você recebe a teoria, você recebe o conhecimento e depois se pressupõe que você vai aplicar esse conhecimento na tua vida. Isso seria a ideia da educação não transformadora. Não transformadora. A educação mais clássica, tradicional, seria isso? Seria uma educação indutiva, no caso, onde eu parto da teoria para a prática. Que é assim que a gente ensina normalmente. Na escola, na universidade, normalmente se trabalha assim. Na educação transformadora, se entende que eu preciso partir do conhecimento, dos valores e das experiências afetivas da pessoa. E a partir dela, de forma dedutiva, chegar à transformação. E se nós olharmos a maneira como Jesus, por exemplo, ensinou, é interessante que ele usa esse método dedutivo. Jesus, ele parte da experiência das pessoas. Olha as parábolas, onde ele parte da experiência da pessoa. Olha o cego Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Olha aqui a parte, é a situação na qual ele se encontra. E depois vem a pregação do Evangelho a partir desta necessidade que a pessoa tem. Eu acredito que nesse sentido nós poderíamos sim aprender, tanto com Jesus principalmente, mas também com conceitos de educação transformadora. Um outro aspecto muito importante é que nós achamos que o conflito, o dilema ou a crise não tem lugar na educação. E é exatamente o contrário. Para haver crescimento, precisa ter crise. Para haver aprofundamento de raízes, precisa ter o dilema. Pelo menos segundo a educação transformadora. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem muitos estudantes aqui, né? Agora é o professor chato falando, né? Então, por exemplo, se eu pego no seminário e cumpro à risca regras, eu estou ensinando ao aluno, por meio da crise, que nós precisamos obedecer regras. Isso é currículo oculto, né? Então, o professor bonzinho, ele não está ensinando. Ele não está ensinando, na verdade, nada. Ele está ensinando a não cumprir regras. Isso aqui é só um exemplo, né? Então, a crise, o dilema na educação, ele é importante. Ele é educativo. Isso agora, para educação de filhos, adolescentes, jovens, pode ser interessante. Não fugir da crise, e sim o confronto de ideias, a crise, a argumentação, não vir sempre com resposta pronta, e sim junto com ele, passar por um processo de transformação é importante, da mesma forma como com um seminarista. Pastor... Tá muito, não sei, gente, vocês me falam aí se... Se o pessoal não estiver entendendo, daqui a pouco as perguntas vão chegar para a gente esclarecer. Mas, pelo que você acabou de dizer agora, eu queria trazer uma discussão que é um tanto calorosa no meio cristão, principalmente no meio cristão mais tradicional, mais reformado, que é a ideia da educação domiciliar. Porque, pelo que você está falando, as crises, elas são necessárias para que haja uma educação transformadora que mude a cosmovisão do estudante, do aluno. Nesse sentido, tentar educar um adolescente, uma criança,
tentando protegê-la dos embates de cosmovisão, das ideias, das vãs filosofias. Não seria problemático, talvez? Eu faria de novo a distinção da faixa etária com quem eu estou lidando. Se eu estou lidando com educação formadora, na formação, eu faço ela de um ambiente mais protegido. Mas, em algum momento, essa criança vai precisar aprender a lidar com o outro, com a diferença de opinião, com outras cosmovisões. E eu falo isso agora não simplesmente como alguém que estuda isso, mas como alguém que, por conta dos meus pais terem sido missionários em tribos indígenas isoladas, eu fui educado por distância, à distância. Recebi toda a minha educação até os 17 anos de idade, isolado numa tribo indígena, quando ninguém falava no Brasil sobre isso ainda. Né? E eu sei das vantagens e das desvantagens, mas eu entendo que é importante aprendermos a dialogar com o mundo e não vivermos em bolhas, né? Inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Nós, como igreja, precisamos dialogar com o mundo. Nós nunca podemos fechar aqui e falar, só nós vamos discutir agora, nós não vamos levar mais em consideração o que se fala lá fora. É só aqui, entre nós agora. Isso sempre é perigoso. Então, eu diria, do meu ponto de vista, eu não sou estudioso da educação do homeschooling, tá? Mas eu já fiz homeschooling com meus filhos durante a pandemia. Eles faziam homeschooling da Alemanha e iam para uma escola presencial aqui. Eu tenho as duas educações lá em casa. Eu fiz homeschooling durante toda a minha vida de estudante. Partindo mais dessa experiência, eu digo que a briga com o outro coleguinha da sala, como o meu filho está passando agora, porque ele tem um ponto de vista, ele não vota no Lula, e o outro está discutindo isso, até criança, né? Nem vota, já estão lá brigando lá, né? E quase partindo um para cima do outro. É educativo, é importante isso. A gente precisa aprender a dialogar. Eu sou muito, muito a favor disso. É crise? É. E aí agora vem o pai que estuda isso, aí o filho vem para casa, pai, você tem que ir lá falar com a coordenadora para ela assim. Não, vocês começaram o problema, agora resolvem. Essa história também de pai ficar correndo em colégio para resolver todo o problema do filho, não é transformador. É claro que tem um certo ponto que tem que ir. Nós tivemos agora a Feira da Ciência das Crianças. Como eu fiquei chateado em ver todas as crianças fazendo seus trabalhos em 2 estandes. Os pais contrataram gente para fazer os estandes. Onde está a educação transformadora ali? A criança tem que passar por crise de não saber o que fazer e como fazer e lidar com o grupo, com a discussão. Como que ela vai aprender liderança? Como ela vai aprender discussão de argumentos? E assim por diante. Então, assim, na educação formadora é diferente. Mas a partir de determinado momento, eu, pessoalmente, defenderia muito colocar, sim, esse adolescente, esse jovem, em contato com o mundo e com todos os problemas do mundo, assim como a igreja precisa aprender a lidar com este mundo caído no qual nós vivemos e dialogar com ele, eu entendo que nossos filhos precisam também. Assim, a tal ponto, eu talvez seja um pouco radical nisso, mas eu questiono, por exemplo, colocarmos os nossos jovens, 18, 19, 20 anos de idade,
em universidades somente cristãs, onde só tem crente. Onde que o nosso jovem vai aprender a dialogar com um não crente? Onde ele vai ter relacionamento com não crente? Onde ele vai aprender a evangelizar? Onde ele vai aprender a conversar com quem não tem a minha cosmovisão? Onde ele vai ter crise? Ele tem que ter crise em algum momento. Não sei se eu expliquei o meu ponto de vista. Não, acredito que mas sim. é debatido, viu? Eu sei que é controverso, Sim. eu sei que as paixões aí... É um debate caloroso, né? É caloroso. Mas até o apóstolo Paulo se utilizou de filosofia, de literatura pagã, para dialogar com a cultura naquele momento e poder passar a mensagem do Evangelho, né? Dialogou, se nós olharmos Paulo em Listra, ali onde eles achavam que era Zeus e confundiram com a sua cultura local, ele não pegou a mala e foi embora, ele foi para o meio da multidão dialogar com ela. Fala, não é isso, né? Então assim, pela educação transformadora, o dilema desorientador, ele é extremamente importante para iniciar processos de transformação, do meu ponto de vista, da minha cosmovisão, assim por diante. Agora sim, tem que ter cuidado com isso, porque o mundo usa isso da mesma forma. Então eu preciso dar uma base sólida para, né? Então, por exemplo, no seminário, nós queremos que os nossos seminaristas entrem em crise, viu, Anderson? É normal entrar em crise no seminário e tal. A gente quer isso. A gente quer isso. Ele precisa ter crises, inclusive na fé. Isso faz parte do aprofundamento das raízes. Eu sempre uso uma imagem. Uma árvore que está no meio da floresta, ela tem raízes pouco profundas. Quando você tira as árvores ao redor, a primeira ventania que vem, derruba essa árvore, porque ela não aprofundou. Já uma árvore que cresce mais isolada, no meio do vendaval, ela pode ser toda retorcida, toda torta, mas ela tem raízes profundas. Não é qualquer ventinho que vai derrubar ela. Então nós precisamos ter raízes profundas. Para ter raízes profundas, eu tenho que estar exposto aos ventos, às ideologias, às discussões, acompanhado, né? Para que aí sim eu tenha firmeza na fé. Por sinal, agora eu vou dar uma bola fora aqui, mas eu tenho que falar. Eu tenho uma convicção pessoal minha, tá? Que eu prefiro, independente da linha teológica que eu sou, eu prefiro educar um seminarista num contexto interdenominacional do que somente num contexto denominacional, exatamente por causa disso também. É importante um pastor, essa é minha convicção pessoal, presbiteriano, ele ter vivenciado um contexto interdenominacional para entender também o que os outros pensam e ensinam. Não é somente o inimigo. Ali tem pessoas também que creem em Deus, que estudam com sinceridade a palavra de Deus, e se for bem feito esse processo, então, por exemplo, nós temos uma orientação no seminário, de que você apresenta as várias linhas teológicas, e aí dê uma tarefa para o aluno, para ele agora, à luz da sua denominação, aprofunde o tema e traga o diálogo, né? Eu estudei num seminário interdenominacional por causa disso, porque eu queria ter um ambiente onde eu podia também fazer perguntas que no ambiente denominacional você não pode fazer, porque você só tem aquela linha.
E quando vem o argumento de fora, eu não sei responder. Então, essa é uma convicção pessoal minha, que um ambiente de debate, de diálogo, de pensamentos diferentes, pode favorecer e aprofundar, inclusive, as minhas convicções. Eu vou criar raízes mais profundas do que num ambiente onde todo mundo pensa igual. Eu não preciso aprofundar, porque é aquilo lá, né, parece aqueles cavalos. Eu nunca olhei para o lado, eu não preciso comparar, eu não preciso dialogar. Então, é muito mais fácil passar por um processo que não tem crise. Parece que é da nossa natureza humana querer evitar as crises, né? Proteger o tempo inteiro. Mas aí nós temos as plantinhas que foram criadas lá no como que chama aquele sombrite, com água, tudo computadorizada, certo? E aí quando você pega aquela plantinha e põe ela no campo, ela não sobrevive, ela seca, ela só funciona naquele ambiente ideal, perfeito, de umidade, de sol, tal. Nós temos que cuidar para não criar cristãos assim. E só funciona no ambiente perfeitinho. Quando você tira de lá, ele não funciona mais. Minhas convicções aí estão a debate. Tudo bem, pastor. Pessoal, vamos agora para o momento do ofertório. Eu queria chamar o pessoal do louvor para subir aqui para a gente poder adorar a Deus através das nossas ofertas também.